Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar aqui agora então fazendo a técnica de coleta de sangue, utilizando tanto a técnica de coleta a vácuo, com piloto e agulha descartável. E depois a gente vai fazer a segunda técnica, que vai ser explicado no outro vídeo, sobre coleta com seringa e agulha. Tá? Hoje em dia pode ser feito das duas maneiras as coletas de amostras de sangue. A única diferença que tem é que quando a gente coleta a vácuo, tem menos risco de a gente ter contato direto com o sangue. Então a gente faz a coleta usando uma técnica adequada, com todos os cuidados de biossegurança, para evitar que o sangue entre em contato com a gente. Na técnica de coleta a vácuo, é muito difícil ter contato direto com o sangue com a gente. Normalmente o sangue ele fica nos tubos, na agulha, e nem aqui no piloto a gente vai encontrar. Tá? Bom, vamos dar início então falando os principais materiais que a gente vai usar para coleta. Primeiro ponto para fazer uma coleta de sangue é necessário organizar o material. A gente costuma deixar bem organizado toda a bancada, o local de coleta, e ele tem que ser facilmente manipulado quando o coletador for fazer a coleta no braço do paciente ou em outro local. Então a gente tem que ficar bem próximo dele. No caso eu sou canhoto, eu vou fazer do lado esquerdo meu. Eu deixo tudo organizado para o lado esquerdo meu para ficar mais fácil essa coleta. Tá? No caso, quem for destro, vai colocar do outro lado ou vai pedir para o paciente que você ficar numa posição diferente. Tá? No caso aqui a nossa paciente está sentada e a gente vai coletar a amostra do braço direito dela. Como eu sou canhoto, eu vou coletar com a minha mão esquerda, né? Direita não, né? Bom, o que a gente precisa? A gente precisa de uma bancada, normalmente a gente passa álcool 70 antes para desinfetar. Pode usar umas prateleirazinhas, uns pratinhos, umas cubetas que guardam material de coleta. Mas a gente pode usar também estantes, tá? Papel que ele é descartável e ele é limpo, tá? A gente utiliza o piloto. Um piloto ele é reutilizável, não precisa jogar fora após a coleta. Existem alguns laboratórios que eles acabam utilizando uma vez e joga fora, mas no caso a gente pode reutilizar. Só trocar a agulha, que é essa agulha aqui. Existem vários tipos de agulha. Tem a agulha pretinha, que ela é menorzinha, ela tem uma calibragem diferente das outras. Tem a verde, que é a mais comum de usar, que vem mais rápido o sangue, que ela é mais calibrosa. E existe a agulha rósea. Existem outras cores também com uma calibragem diferente, mas normalmente a gente utiliza mais ou a pretinha ou a verde. Tá? Então a gente vai acoplar elas aqui nessa piloto junto com a agulha. Já deixa pronto um algodão, tá? Um pedaço de algodão. O algodão normalmente a gente deixa um algodão para colocar álcool 70, tá? E um outro seco, porque antes da coleta a gente passa o algodão para limpar o braço. E o seco, que quando acabou de fazer a coleta, tampa com o algodão para não sentir o ardor do álcool. Tem muita gente que prefere usar os dois com álcool, mas vai arder depois. Tá? Uma das coisas principais da coleta, gente, é tentar acalmar o paciente, conversar com ele, tranquilizar ele se ele tiver medo. Nunca falar que não vai doer, que esse é um erro comum que o pessoal faz. Ah, não vai doer. Pode até falar uma picadinha, mas que não vai doer, não. Sempre dói. Tá? Então é importante, na hora da coleta, tranquilizar, olhar com bastante calma e utilizar o garrote, tá? Que pode ser ele descartável, em alguns lugares eles usam descartável. Tem um outro que usa um garrote reutilizável, que é uma fita. Tá? Aqui a gente vai usar essa goma, né, de baladeira, né? Que a gente usa normalmente em farmácias, pode ser encontrado em farmácias em vários lugares. Então a gente usa isso aqui para amarrar o braço, de maneira que não fique muito apertado, tá? Porque senão vai atrapalhar o sangue circular e fazer a coleta. E a gente coloca de uma maneira que não fique apertado e fique fácil de tirar. Então, por exemplo, o garrote a gente não vai dar um nó seco, a gente vai fazer um laço, que eu vou ensinar para vocês no braço da nossa paciente. Tá? Então a gente deixa aqui o garrote, o material todo,
o pincel que a gente vai usar para identificar o tubo, sempre tem que se identificar o paciente antes. A gente pega um tubinho, já vem escrito no tubinho, aqui no caso está em inglês, da Vacuete, né? First name, surname, primeiro nome, segundo nome, número do paciente, etc, data, hora, mas no geral a gente acaba colocando o nome e o código. Quando o laboratório está fazendo a coleta, normalmente tem uns códigos de barra que vem no tubinho que a gente só cola aqui. Então fica mais fácil. Mas no caso, como a gente vai fazer a coleta de maneira manual, então a gente pega a canetinha aqui e escreve o nome do paciente. Tá? Ana Carolina. E a gente vai escrever o nome de em todos os tubos. Uma das coisas importantes na coleta, gente, é que os tubos eles têm que seguir uma ordem. A ordem, normalmente, de coleta dos tubos influencia em alguns resultados. Eu não posso, por exemplo, coletar no tubo de EDTA primeiro e depois coletar no tubo de citrato. Porque eu vou passar o anticoagulante EDTA para o citrato. Então eu vou atrapalhar o exame desse anticoagulante aqui. Então tem uma ordem própria que a gente tem que seguir. Normalmente, qual que é a ordem principal? Primeiro a gente coleta tubo de citrato de sódio a 3,2%. Tubo seco, que é esse tubo aqui, a gente vai colocar o nome também. Correto? Depois a gente coloca um tubo com o separador, tá? Que é um gelzinho que vem dentro do tubo, que é o de tampa amarela. Pode vir com esse separador transparente ou branquinho. Ele vai separar o soro das células. Então vai ficar o soro total com a separação das células. Tá? Ana Carolina. E por último a gente deixa para coletar o sangue com o anticoagulante EDTA, que é feito para fazer hemograma. Esse aqui a gente faz a coagulação sanguínea. Esse segundo a gente faz tempo de coagulação, tá? Que é feito para fazer alguma cirurgia que a gente usa. Esse daqui a gente separa para fazer sorologia e a parte bioquímica. E esse terceiro aqui a gente vai fazer a coleta para fazer o hemograma, plaquetas, etc. Tá? Então, normalmente a gente faz primeiro a identificação, tá? Coloca todo o EPI, máscara, se for necessário. Hoje em dia, máscara é necessário. Não tem como a gente coletar uma amostra de um paciente sem máscara, que a máscara já virou parte da nossa rotina. Óculos de proteção não tem necessidade, eu uso óculos de grau, então eu uso. Coloca a luva, de preferência uma luva que fica bem justa, no caso a luva M fica mais justa para mim, tá? Jaleco eu estou usando descartável, mas pode ser um jaleco reutilizado, tá? Mas a gente usa descartável. E a roupa com calçado fechado, porque se acontecer um acidente e a agulha cair no meu pé, não vai furar meu pé, tá? Porque eu estou com um calçado fechado que evita isso. Então não dá para ir de sandália, com alguns produtos que atrapalham, tá? Então aqui, eu etiquetei primeiro, coloquei o nome da paciente aqui, tá? Agora a gente vai para a segunda parte, que é colocar o álcool 70% no algodão. Lembrando que tem que ser o álcool 70% porque ele tem mais álcool do que água. 70% de álcool, 30% de água. Então ele demora mais para evaporar. Por isso que ele acaba desinfetando. Não posso usar o de 40, o de 80, o de 90, não. O 70 é o melhor. Por isso que agora na pandemia a gente sempre usa o álcool 70 ou gel. Tá? Deixa aqui o algodão separado e a gente vai no braço do paciente.
Primeira coisa, a gente perguntar tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite para a pessoa, para fazer a coleta. Pergunta se ela está bem, conversa com ela. Não adianta só a gente chegar e coletar de uma vez. Tem que primeiro conversar, ver se está bem. E às vezes a gente pergunta, você tem preferência por algum braço? Fez cirurgia em algum braço? Está fazendo quimioterapia em algum braço? Normalmente não se coleta sangue no braço que está fazendo quimioterapia. Tá? Normalmente, por exemplo, se tem uma fístula que o paciente faz hemodiálise, não se coleta no braço que tem essa fístula aqui. Que na hora que for funcionar, a agulha vai bater nessa fístula. Tá? Então fala dessa maneira, pede para a pessoa colocar o braço na posição. Tá? Ela fica... Ó, a melhor posição para coletar o sangue, gente, é a posição que melhor tá para você. O paciente ele pode ficar numa posição contanto que ele não mexa o braço. Mas a sua posição ela tem que ficar de uma maneira que eu fique de frente e não tenha problema na hora de funcionar. Tá? Então eu preparo aqui. De preferência, abra a agulha na frente do paciente, que ela é lacrada, tá vendo? A gente gira, abre ela e tira a partezinha de trás. Joga no Descartex ou Descarpac. Gira aqui até chegar na parte final, ó, bem firme, e deixa pronto aqui. Eu posso desencapar antes? Não, porque se eu desencapar antes vai ter risco de acidentes. Então só no momento da coleta, desencapa, olha se o bisel da agulha está para cima para fazer a coleta. Tá? Bom, como eu sou canhoto, como eu falei para vocês, eu vou deixar bem próximo os tubos aqui para ficar mais fácil a troca. Muita gente usa jaleco com bolso e coloca os tubos no bolso e vai trocando. Mas a gente prefere colocar aqui próximo, que eu vou coletando e colocando aqui, coletando e colocando aqui. A quantidade de sangue também no tubo influencia, tá, gente? Porque aqui tem uma quantidade de anticoagulante, que vocês podem ver aqui bem próximo, que quando a gente coloca a quantidade de sangue adequada, aqui ó, tem até uma marquinha aqui ó, da quantidade de sangue, a quantidade de anticoagulante vai funcionar. Se eu passar ou tiver menos, pode dar algum problema. Tá? Então, tudo organizado, vai funcionar primeiro fazendo o garrote. O garrote, gente, ele é bastante firme, então você vai abraçar o braço, colocar mais ou menos em torno de 4 dedos do local da punção, tá? Aproximadamente 4 dedos. Ó, eu já vi que essa veia aqui é melhor, tá? Então, tem pessoas que não tem necessidade nem de colocar garrote, mas o garrote é necessário para você ver a veia expandindo e ficar mais fácil de apalpar e coletar. Evitem, gente, essas veias laterais aqui, ó. Porque às vezes aqui, ó, por exemplo, nossa, eu tô vendo essa veia aqui, eu vou coletar nessa veia. Ela é muito superficial, muito fácil de romper. Tá? Mas dá para coletar? Dá, mas tem que ter um cuidado maior. Aqui no caso também tem uma veia boa, só que tem um nervo bem do lado. Então se eu pegar a inervação do lado, a pessoa pode sentir uma dor e fazer assim com o braço. Ó, se eu pegar aqui, fizer assim, ó, o que ela vai fazer? Ela vai dobrar o braço. Eu vou perder a coleta. Tá? Então sempre procure veias mais calibrosas ou que você sinta bem. Você apalpe, ela é uma borrachinha. Ela é mais ou menos igual essa borrachinha aqui, ó. Vai apalpando e ela volta ao normal. Apalpa, ela volta ao normal. Qual que é a melhor veia? A que você vê ou que você sente? Na minha opinião, é que você sente. Não necessariamente as maiores veias calibrosas que você consegue visualizar, elas são melhores. Eu prefiro muito mais as que eu consigo sentir. Por exemplo, aqui tem uma veia aqui dentro. Aqui tem outra. E aqui tem outra interna. Mas, pela calibração e pelo sentido, essa é melhor. Tá? Posso coletar na mão? Pode. Só que a mão é muito dolorida. Posso coletar no pé? Pode, mas é muito dolorido também. Normalmente o local mais adequado é esse daqui, que é na dobra do braço. Tá? Então a gente vem aqui, mais ou menos mede os 4 dedos. Com o tempo vocês não vão precisar colocar mais a mão não, só de olhar já sabe. Coloca uma sobre a outra aqui o garrote. E com essa parte aqui de baixo, vai passar para de cima, fazendo um laço. Certo? Contanto que não fique muito apertado. Estão vendo aqui que está só um pouco. Está quase gangrenando o braço da pessoa. Brincadeira. Mas tem que ficar só um pouco para você sentir a veia. Pede para a pessoa ficar com a mão fechada, não necessariamente, mas pode. Sente a veia bem.
veja qual que é a veia que você prefere, ó, aqui ó, depois que eu coloquei o garrote ficou bem melhor, e tira, se você não achou a veia adequada. Então a gente, por exemplo, pode ir para o outro braço, coloca o garrote também assim, olha a mesma coisa, ó, a parte de baixo, joga para cima, faz um lacinho, pronto, 4 dedos, ó, essa aqui tá bem melhor algumas veias, essa veia aqui também tá boa, só que ela é muito superficial, ela vai romper. Essa veia aqui também ela é boa, só que ela é também um pouquinho superficial e ela tá bifurcando aqui. E uma das veias muito boas é essa daqui, ó. Dá pra gente sentir bem, tá? Gente, a anatomia é muito diferente de uma pessoa para outra, tá? Por exemplo, se eu quiser escolher um sangue arterial, um exemplo, eu posso escolher o sangue arterial dela aqui. Tem essa parte aqui da artéria braquial e tem aqui a radial. Ixi, professora Ana não tem pulsação aqui, gente. Como é que eu faço? Que ela tem uma alteração anatômica que a artéria dela aqui em cima. Entendeu? Então pode acontecer isso. Ó, aqui eu estou sentindo a artéria dela aqui em cima. A artéria dela está do lado dessa veia aqui, ó. Então às vezes acontece das pessoas terem alterações anatômicas, tá? Então acontece às vezes você chegar, por exemplo, para coletar um sangue arterial, sangue venoso, e às vezes não vem o sangue. Muito comum em idoso, gente, você funcionar na veia e de repente não vem o sangue. Tá? Vem normalmente, a veia está seca. Por quê? Porque às vezes aquela veia ou está obstruída ou aconteceu alguma coisa. Tá? Bom, então a gente vai, já vi que os dois braços dá para coletar, o material todo organizado aqui, agora a gente vai iniciar a fazer a coleta. Assim. 4 dedinhos. Tiro o excesso de álcool. Sempre o álcool limpa, dobra, limpa, dobra, limpa, dobra. Ou faz a limpeza dessa maneira que eu fiz, ou vocês podem fazer a limpeza do centro para a extremidade. Das duas maneiras estão corretas. Limpei, eu posso colocar o dedo de novo? Não, não, vou passar álcool aqui no dedo e vou colocar o dedo lá. Não pode. Tá? Limpou uma vez, não limpa mais. Pega esse algodão com álcool e descarta ele. Tá? Posso já fazer a coleta agora enquanto está molhado? Não, espera só um pouquinho para secar. É rápido. Por quê? Porque se eu coletar agora vai sentir um ardor por causa do sangue. Junto com o furado, o buraco e o álcool, tá, gente? Então eu tiro aqui o bisel. O bisel da agulha sempre virado para cima. Consegue ver aqui? Bisel para cima, tá? Coloquei aqui a agulha. Não fique andando com a agulha assim, tá, gente? Que às vezes pode encostar em algum paciente. E vamos tentar fazer a punção. Ó, bisel para cima. Segura o tubinho aqui embaixo, tá? E uma vez. Ó, tá vendo o sangue? Abre a mão. Tirou o garrote. Ó, como eu sou canhoto, segurei com a mão, homogeneizei com a outra. Funcionando novamente. Vendo o sangue. Ó, aqui, gente, tem que ficar bem firme para evitar da agulha ir mais profundo ou mais para... E aconteceu uma situação que chama colabagem, que colaba a veia na ponta da agulha. Então, eu vou fazendo assim, vou vendo se vai enchendo, ó. Parou de encher, tirou, homogeneiza rapidamente, coloquei aqui. Terceiro tubo, também tá vendo, vou acabar com o sangue dela, sou vampiro. Eu já gostei muito de sangue antigamente, hoje não. Eu era muito coletador de sangue, por isso que eu gostava de sangue. Não é que eu bebia não, tá, gente? Homogeneizou, tá? E aqui... Ó, o algodão próximo. Tá vendo que tá tudo muito próximo, gente? Demora um pouquinho porque tem que chegar no limite máximo. Por que demora um pouquinho, gente? Porque o vácuo que está aqui dentro, ele demora até encher.
Tá? Homogeneiza bem. Às vezes é até bom pôr o dedo, gente, porque pode acontecer da tampa estar solta, tá? Coloca o algodão seco e tira de uma vez. Pede para o paciente apertar o algodão. Vê se o paciente está bem, se está bem. Porque às vezes desmaia e cai com o algodão. E esse aqui a gente vai descartar. Tem duas maneiras de acontecer o descarte com seringa, com agulha e piloto. Uma das maneiras mais comuns, os laboratórios normalmente não têm esse descarpaque dessa maneira. Então as pessoas fazem o seguinte, na maioria dos laboratórios. Pesca, assim, para não acontecer nenhum acidente pérfuro cortante. Tampa, gira e joga lá dentro. Tá? A maioria dos descarpaques, eles são desse jeito aqui, ó. Tá? Não tem aquele adaptadorzinho. Mas aqui a gente vai tentar fazer por ele. Então a gente coloca aqui. Vamos ver que eu nunca usei isso aqui. Gira. Acho que eu fechei tão fio que não... Ah, sim. Pronto. Ó, girei. Girei. E joga assim. Tá? Eu usei esse aqui tem muitos anos atrás, por isso que eu não lembrava mais. E esse aqui descarta ali dentro também. Tá? Apesar que ele é de plástico, poderia ser jogado no lixo comum. Tá? Então, após isso, a gente vê se parou, se o braço não gangrenou, se não aconteceu nada. É brincadeira. Tá? Ó, a professora Ana ela tem a parte de sangramento mais lento, então não vai sangrar muito. Se fosse eu, demorava um tempão. Aperta aqui e se tiver, viu gente, coloca aquele band-aidzinho aqui para tampar. Posso pedir para o paciente dobrar o braço? Não, não pode dobrar o braço de jeito nenhum, porque dobrando o braço, muda o local da veia onde fez a coleta e vai romper a veia. Aí vai formar o quê? Um hematoma aqui, uma hemorragia. Aí vai ficar roxo. Aí chega aquela pessoa no outro dia no laboratório. Ah, meu braço ficou roxo, foi culpa do coletador. Não foi. Foi culpa normalmente, segura aqui por favor, da pessoa que dobrou o braço, ou foi porque ela movimentou, por isso que fala, ó, acabou de coletar o sangue, não dirige o carro. Acabou de coletar sangue, deixa o braço sem mexer muito, para evitar de ficar roxo desse jeito. Tá? Então essa é a forma de coleta do sangue com técnica a vácuo, utilizando o piloto, utilizando a agulha descartável, e esse piloto pode ser reutilizável. Tá? Na situação atual, por causa do Covid, gente, o que é o ideal? Pegar isso aqui e lavar com álcool. Tá? Mas na prática as pessoas não lavam com álcool esse piloto não. Tá? E aqui é a mesma coisa com o garrote. Tá? Na situação atual, na verdade, a gente sempre tem que lavar também o garrote com o álcool 70, porque teve contato com o braço da pessoa, a pessoa pode ter espirrado, a pessoa pode ter se contaminado em algum local que tem o Covid, coronavírus, né? Então, é dessa forma que funciona, tá bom? Obrigado, e agora depois a gente vai para outra parte que é a coleta por seringa e agulha.